Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo nós vamos falar sobre um tema polêmico, um tema que dá muito pano para a manga. Então hoje nós vamos falar sobre idolatria, ídolos, o que seriam os falsos deuses, etc. E se você gosta desse tipo de temática e se quer entender com profundidade sobre esse assunto, assista até o final, porque o material que você vai ver aqui é inédito. Vou me esforçar para que esse seja o melhor e mais completo vídeo sobre o tema disponível. Então vamos começar falando do que temos comumente sobre o tema. Então, se você tem um amigo evangélico, se é evangélico, se já conversou sobre religião, né, com um evangélico, com certeza você já ouviu algo contra a adoração, entre aspas, de imagens em outras religiões. Então é muito comum que os evangélicos, especialmente os pentecostais e os neopentecostais, acusem aos católicos romanos ou aos cristãos ortodoxos de adoração de imagens e idolatria. No Brasil, inclusive, há alguns anos atrás, um pastor chutou uma imagem da padroeira do Brasil em um programa de televisão. Na época foi muito comentado, foi muito falado e etc. Então, dá para se ter por aí uma ideia do ponto a que essas discussões podem chegar. E, por exemplo, no islamismo de tendência salafi, há também uma grande preocupação com o uso de imagens, né? Alguns condenando até fotografias e acusando os seus próprios irmãos xiitas ou sufis de idolatria, por usarem pinturas dos imames ou de sheikhs importantes para a sua linhagem. Já no judaísmo são muito comuns as classificações de idolatria em relação a outras religiões. Então um judeu pode, por exemplo, entrar numa mesquita e até rezar ali, uma vez que não há imagens e se adora a um único Deus. Maimônides, inclusive, ele afirma que o Deus dos muçulmanos e o Deus dos judeus é o mesmo Deus. Já em relação às igrejas cristãs, há uma proibição dos judeus, aos judeus, né, inclusive de simplesmente entrar, e isso entrar na igreja, eu digo, né? Eles não podem sequer entrar na igreja. E isso independentemente de ter ou não imagens, uma vez que para o judaísmo os cristãos adoram a 3 deuses. Então, se você é evangélico e achava que o fato de sua igreja não ter imagens de santos te fazia menos idólatra aos olhos dos judeus, sinto muito, mas você para eles é idólatra também e adorador de 3 deuses. Então, dada essa noção geral, vamos entender o que é, sob uma ótica tradicional e metafísica, a idolatria. Então, a primeira coisa que nós vamos lembrar aqui, para desgosto de alguns inclusive, é que o Deus da Bíblia, o Javé ou Yaô, tinha uma imagem. Esse fato não é uma invenção da minha cabeça, mas algo conhecido entre os estudiosos de arqueologia bíblica há muito tempo. A imagem de Javé, que por acaso era adorada junto de sua consorte, Asherá, né, e de Shamash também, então eram 3 deuses que eram adorados lá no Templo de Jerusalém, foi levada embora pelos babilônicos na época do exílio babilônico, ou seja, quando os hebreus foram deportados do reino de Judá por ordem do Nabucodonosor II. No ano 598 antes da Era Comum, Jerusalém foi sitiada e o rei de Judá, Joaquim, se rendeu. O Templo de Jerusalém foi então saqueado parcialmente, né? Só que apenas 11 anos depois
ou seja, lá em 587, antes da Era Comum, é que em decorrência de uma rebelião que ocorreu ali no reino de Judá, a cidade de Jerusalém foi arrasada e o templo de Jerusalém foi então destruído. E as imagens dos deuses, né, as imagens de Yaô, ou Javé, Asherá e Shamash, foram levadas e provavelmente foram derretidas. E nós estamos falando aqui de uma época em que não havia fotografias, em que a descrição dessas imagens, os detalhes iconográficos dessas imagens, eles morreram junto com toda uma geração, né, de hebreus que faleceu no exílio. Então, uma nova narrativa seria necessária para o reestabelecimento do culto dos hebreus. E essa nova narrativa é a de um Deus que não tem imagem, que proíbe as imagens, apesar de permitir que resquícios do culto, através de imagens, sobrevivessem, né, aqui e ali. Então vamos analisar alguns desses resquícios que estão na própria Bíblia. Então, no livro de Juízes, nos capítulos 17 e 18, é contada a história de Micael, né? Micael ou Mica, né? Que tinha em sua casa uma imagem de Javé. E também há os querubins da Arca da Aliança, que eram parte do trono onde Javé se manifestava no templo. E naquele tempo, no tempo pré-exílico, né? Pré-exílio babilônico. E outro reflexo do uso de imagens é a serpente de bronze, que teria sido erguida no deserto, e também os bezerros de ouro, que eram vistos como pedestais para a manifestação de Javé. No meu vídeo sobre Javé, um vídeo chamado O Deus de Israel, o Único Deus, que está disponível para os membros aqui do canal, eu discuto com profundidade a questão histórica da composição dos textos bíblicos e a questão da criação das narrativas bíblicas pós-exílio. O que é preciso entender aqui, o que eu acho que é fundamental, se você quer entender essa questão da idolatria, é preciso entender que a Bíblia ela foi composta com uma sobreposição de fontes e de relatos. Então, nós vamos ter fontes chamadas de fontes javistas e fontes chamadas de eloístas, que se juntam e compõem uma narrativa javista-eloísta. E essa narrativa se junta aos relatos deuteronomistas, né? Um primeiro relato deuteronomista ali no século VII, antes da Era Comum, e um segundo relato deuteronomista ali no século VI, antes da Era Comum. E além desses, nós teremos um relato sacerdotal, que é chamado pelos biblistas de fonte P, né? P de priest, de sacerdote. Então, bem resumidamente, os redatores do texto bíblico, eles vão juntar esses relatos, eles vão costurar esses relatos e dar origem à Torá e aos livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Os estudos mais recentes nesse campo, eles vão indicar que a Torá, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, são produto da época do Império Aquemênida, né, persa, ou seja, algo em torno ali de 450 a 350 antes da Era Comum. E alguns estudiosos vão datar mais tardiamente, ou seja, eles vão dizer que na verdade esses textos são já do período helenístico, ou seja, entre 333 a 164 antes da Era Comum, ou seja, depois ali das conquistas de Alexandre o Grande. E por que eu estou dizendo tudo isso? Né? Não é para tirar sua fé, não é para criticar a Bíblia, nada disso. Eu estou apenas mostrando a você que a Bíblia não é um livro de história, não é um documentário histórico, mas sim um livro de doutrina
que foi revelado e composto em um longo período, em contextos históricos que mudavam e cujas narrativas têm um objetivo doutrinário. Então a questão da idolatria é, antes de mais nada, uma questão de infidelidade, né? Ou seja, de trocar o que é real por uma representação. Então, em vários momentos na Bíblia, nós vamos ler que a adoração aos ídolos é a adoração ao nada, é uma vaidade, né? Que são obras de mãos humanas, que os ídolos eles são incapazes de se mover, que eles têm boca, mas não falam, que têm ouvidos, mas não ouvem, etc. E, no entanto, nós vamos ver ali os querubins na arca, a serpente de bronze, essa antiga imagem de Javé, né? Lá no primeiro livro de Samuel, por exemplo, no capítulo 19, os versículos 13 a 16, nós vamos encontrar imagens na casa de Davi, os chamados terafim. Né? No livro de Gênesis, no capítulo 31, Raquel ela pega os terafim pertencentes ao seu pai, o Labão, quando o seu marido Jacó escapa. Então o que isso quer dizer? Né? Como eu disse, a Bíblia ela é uma sobreposição de épocas e de relatos. Então, para quem tem uma visão madura, para quem faz uma análise madura das coisas, isso quer dizer que a idolatria não é ter ou não ter imagens. Né? A idolatria é atribuir a objetos inanimados pretensos poderes. E é, em um certo sentido, roubar a honra do que é real e atribuir tal honra a algo que é apenas uma representação. Então, no budismo, por exemplo, nós dizemos que uma imagem de um Buda ou de um Bodhisattva é um meio hábil. Isso quer dizer que é um suporte, um sinal sensível. Né? Há pessoas que acham que o Buda mora dentro da imagem, que quando se faz o rito de consagração, a chamada abertura dos olhos de uma imagem, ele se torna vivo, dotado de poderes. E eis aí o erro, né? Tomar o símbolo pelo que ele representa, por conta da incapacidade de ascender ao seu significado puramente intelectual. Então, quando eu vejo apenas a forma externa do símbolo, desaparece a própria razão de ser do símbolo e toda a eficácia do símbolo. Né? O símbolo, então, ele se torna um ídolo, uma imagem vã, um nada, um objeto de uma superstição. Né? Então, os deuses, os Budas, os Bodhisattvas, etc., eles representam princípios. Né? Representam princípios. Não são seres boiando em um tipo de céu com características mais ou menos humanas e individuais. Né? Então, os mitos, entre aspas, tomados literalmente, e os ídolos, eles são símbolos mal compreendidos. Né? Então, as proibições, as representações antropomórficas, né, do judaísmo e do islamismo têm muito a ver com a tendência que se observava na época entre os povos originários dessas religiões a deixar que as faculdades sensoriais e imaginativas tomassem o controle da intelectualidade. E, infelizmente, hoje, nós vemos que também no Oriente, né, no Oriente indiano, lá na Índia e no leste da Ásia, na China, no Japão, etc., entre hindus e budistas, se perdeu também a capacidade de ver nas representações antropomórficas símbolos e suportes, então atribuindo-se a elas uma série de características supersticiosas. Então, quando eu atribuo a um objeto qualquer, que não precisa ser necessariamente uma imagem, uma estátua, né, em forma humana, mas a qualquer objeto, seja um rolo de pergaminho, seja um pedaço de muro, seja um monte, seja uma construção, seja um amuleto, um livro, um material qualquer que tenha sido consagrado pelo pastor, né, o próprio livro da Bíblia, etc. Então, quando eu atribuo a esses objetos poderes ou características especiais por si mesmos, né, então eu estou usurpando a honra,
do princípio supremo ao princípio supremo, do absoluto, e transferindo essa honra a um objeto vazio, né? E um outro aspecto da idolatria que pouca gente observa é aquela idolatria que é tributada a coisas materiais, né, que se tornam objeto de adoração e de serviço constante, mesmo que sem as características de um cerimonial religioso. Então a gente que idolatra o trabalho, a gente que idolatra o dinheiro, muitos, aliás, né, hoje em dia especialmente, muita idolatria ao dinheiro, né? A gente que idolatra carros, outros idolatram barcos, iates, fama, seguidores nas redes sociais, festas, bebidas, comidas e por aí vai. E, portanto, há muitos idólatras dizendo-se servos do Deus Uno, né? Há muita gente acusando a outros aí de adorar imagens, enquanto eles próprios adoram o dinheiro, o poder, o luxo, o status e outras coisas mais. Então, ter uma imagem de santo, né? No caso dos católicos, por exemplo, tem uma imagem de santo, ou no caso dos ortodoxos, tem um ícone, né? Ter uma imagem de santo em casa deve ser um lembrete de que é possível ser santo, né? Um lembrete das virtudes, das dificuldades que aquele santo venceu, e também um exemplo de um irmão de fé que está ali junto de Deus, né? Então essa é a função, né? Como nós temos um porta-retrato com um parente querido, o pai, a mãe, ou os parentes que já faleceram, etc. Temos um porta-retrato ali para lembrar das suas feições, para nos lembrarmos deles, né, enquanto vivos. Então a imagem de santo também é uma memória, é uma lembrança, assim como um ícone, né? São suportes da presença espiritual daqueles santos, daquelas pessoas virtuosas que estão junto de Deus. Por outro lado, se eu acho que essa imagem tem poderes por si mesma, né, que eu devo colocá-la de cabeça para baixo para arrumar um casamento, que o santo precisa de velas, que o santo precisa de promessas estúpidas ou coisas do tipo, então eu pratico idolatria e superstição. Então, vamos pensar o seguinte, meu povo. Santo não precisa da sua vela, né? Nossa Senhora não precisa que você vá a pé ou andando de joelhos até Aparecida do Norte ou até Nazaré, o Círio de Nazaré, né? Ou a qualquer outro lugar. Deus não se compraz que você arrebente seu joelho subindo escada de joelho, que você se ajoelhe no milho, que você deixe batada nas costas, né? Nada disso. Na verdade, a realidade espiritual não depende de nenhuma dessas coisas materiais, né? Então, quando nós fazemos essas coisas, quando nós atribuímos características até um pouco sádicas, né, a Deus ou aos santos, etc., então nós estamos introduzindo aí um conceito estranho, um conceito que deve ser revisto, repensado, porque ele tem muito a ver com idolatria, né? Então, quando eu faço essas coisas, quando eu atribuo poderes a esse tipo de coisa, ou esse tipo de ato, então eu pratico idolatria e superstição. Da mesma forma, quando eu acendo incenso diante de uma imagem de Buda, diante de um altar budista, eu estou cultuando, né, o absoluto, a natureza verdadeira da realidade, que é chamada de Buda. E essa verdadeira natureza da realidade, ela pode se expressar de muitas formas diferentes, através de muitos princípios, né? Então, por exemplo, eu posso acender um incenso diante de uma imagem de Avalokiteshvara, né, Kanon ou Guanyin, e na verdade eu estou fazendo uma homenagem ao princípio, né, ao princípio da compaixão, né, que é personificada ali através daquela forma, né? Então aquilo ali serve para que eu incorpore esse princípio à minha própria vida. Ela é um suporte para a minha própria prática, para a minha própria mente, e não um objeto que em si, né, desconectado dos seus princípios, tem algum poder ou algum tipo de mágica, ou que vá me prestar algum favor material ou coisa do tipo. Ok? Bom, acredito que eu tenha conseguido expressar a ideia geral.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até agora e até o nosso próximo vídeo. Tchau!